Bora lá, hoje eu quero te mostrar o porquê que eu falo tanto que prova da OAB você tem que ver questão. Por que você tem que ler questão? Eu sempre coloco aqui para os alunos no checkmate todos os dias as questões com os comentários e, inclusive, a remissão ao artigo. Ou seja, qual artigo caiu naquela questão, qual artigo você precisaria saber para responder. Justamente para você fixar e ter cada vez mais certeza daquilo que você precisa aprender. Então, bora lá. Você vai ver aqui, ó, essa questão foi da FGV de 2021, ou seja, recente. Cobraram qual? Artigo 24 ao artigo 62 do Código de Processo Penal, que é ali clássico, sempre cai. Durante uma festa, bora lá, questão 1. Durante uma festa, uma casa noturna, Michele se desentende com sua amiga Flávia e lhe desfere um tapa no rosto, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Que eu quero que você preste atenção aqui? Toda vez que você for ler uma questão, que você souber que há diferenciação entre os tipos penais, no caso, existe lesão corporal de natureza leve, grave, gravíssima. Então, aí você já tem que ficar atento. Não adianta ler como se você estivesse lendo ali rótulo de supermercado, não. Você tem que, de fato, prestar atenção ali, porque isso aqui não está à toa. Essa palavra aqui, leve, não está à toa. Então, é para você prestar atenção. Flávio, então, se dirige à autoridade policial e registra o fato. Assim, gente, estou falando isso, pode ser que isso sim seja um ponto muito relevante na questão, pode ser que não seja, mas é sim importante você ficar atento, porque na maioria das vezes a FGV ela faz sim esse tipo de que é o que vocês chamam de pegadinha, mas não. Se você fizer uma leitura aí de fato focada no texto, você vai conseguir perceber que é muito claro ali onde é que ela está querendo mudar alguma coisinha para você cair. Então, se dirige à autoridade policial e registra o fato, manifestando expressamente o seu interesse em representar contra Michele, tendo em vista a natureza de ação penal pública condicionada à representação. Fim do procedimento policial, os autos foram encaminhados ao juizado especial competente e o Ministério Público apresentou proposta de transação penal a Michele, que não aceitou. Após o oferecimento da denúncia pelo parquê, se vocês não sabem, é o membro do Ministério Público, é uma forma de falar que é o membro do Ministério Público. Flávia se diz arrependida e manifesta ao seu advogado interesse em se retratar da representação oferecida, destacando que ainda não foi recebida a inicial acusatória. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que pensar sempre na linha processual, né? Não vou entrar nem em mérito aqui de questão, não, mas só tô falando assim, é um panorama geral que você tem que ter mesmo. Toda vez que você vê uma questão que você tá falando aqui de procedimento penal, e tem aqui, você tá vendo aqui, tem um oferecimento de uma denúncia, você tem que prestar atenção naquela régua processual que a gente tem ali, no caminho do processo, onde é que você está no processo. Você tem que se situar ali, entender onde é que você tá. E aqui, a gente, pelo que a gente tá vendo, tá no começo do processo ainda, porque é agora que houve o oferecimento da denúncia. Mas houve oferecimento da denúncia, mas vocês sabem que o Ministério Público oferece a denúncia e aí o juiz aceita ou não. Considerando os fatos, voltando para a questão, considerando os fatos acima narrados, você, como advogado de Flávia, deverá, vou até subir aqui que vocês não devem estar enxergando, deverá esclarecer que a representação será irretratável na hipótese por já ter sido oferecido a denúncia. A denúncia foi oferecida, gente? Sim, a denúncia foi oferecida. Letra B. A retratação da representação poderá ser realizada até o momento da sentença, não dependendo de formalidades legais. Letra C. A retratação da representação será cabível até o momento da denúncia em audiência perante o juiz, especialmente designada para tal finalidade. Alternativa D, a representação será irretratável, independente do momento processual, por se tratar de ação penal de natureza pública, de modo que o Ministério Público continua sendo o titular da ação. Então, bora lá, gente. Vou mostrar aqui para você exatamente o que você precisaria saber. Deixa eu ver aqui nas minhas telas. O que você precisaria saber nos artigos, justamente para você acertar essa questão. Então, aqui a gente tem... O que é isso aqui? Obviamente, o site do Planalto.
Isso aqui, se você jogar aí no Google, você vai encontrar. Obviamente, vocês estão cansados de saber disso. Mas o óbvio precisa ser dito, como eu sempre falo. Então, a gente precisa, né, frisar que é isso aqui. Obviamente, é gratuito, todo mundo tem acesso. É só você entrar na internet aí. Eu vou aumentar até um pouquinho aqui. Por que eu vou aumentar? Para você conseguir ler direito. Então, bora lá. Já tá até aqui agora o artigo 24, que é o que eles estão pedindo para você saber ali na questão. Por que eu sempre falo que é Ctrl+C, Ctrl+V, vocês vão ver agora. Ó, ação penal, título 3 do Código de Processo Penal. Artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei existir, de requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Ou seja, neste crime houve a representação, pelo que a gente está vendo. Não é isso? Isso. Deixa eu até conferir aqui, ó, se foi a representação mesmo. Isso mesmo. A Michelle representou contra a... Como é que ela chama? A Flávia. Isso. Foi a Flávia, isso mesmo, né, gente? Isso. A Michelle representou contra a Flávia. Isso mesmo. Parágrafo 1º. No caso da morte do ofendido ou quando declarada ausente por decisão judicial, direito de representação passará ao cônjuge. Isso aqui são casos, né, que para a gente aqui, neste caso, é irrelevante. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento, aqui quando for contra a União, o Estado ou município, não é o nosso caso. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, o que a gente tem aqui nesse caso dessa questão? A gente está falando de uma ação penal que foi oferecida a denúncia. Aqui, ó, os fatos narrados. Fim do procedimento policial, os autos foram encaminhados ao juizado especial competente e o Ministério Público apresentou a transação penal a Michelle, que não aceitou. Após a denúncia do parquê, Flávia se diz arrependida e manifesta o seu interesse em se retratar da representação oferecida, destacando que ainda não foi recebida a inicial acusatória. Agora, o que a gente tem aqui no artigo 25? Por que eu falo que é Ctrl+C, Ctrl+V? Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, o que o artigo está falando aqui para a gente do Código de Processo Penal? Que aqui não é bagunça. Que entrou, fez o pedido de representação, Ministério Público teve o trabalho de elaborar ali a denúncia dele. E aí vem o ofendido falando, não quero mais não. Não, meu filho aqui não é bagunça, então a ação penal já iniciou, aliás, vai iniciar, né, a partir da denúncia, a partir da aceitação da denúncia. Então, não tem retratação. E nesse caso, como não tem como a pessoa se arrepender, ou seja, não tem como eu me arrepender de ter pedido para entrar, né, para o Ministério Público oferecer a denúncia. Como não tem como eu me arrepender, o processo vai caminhar normalmente. Então, qual alternativa está certa aqui, de acordo com o artigo 25 do nosso CPP? Letra C aqui, a retratação da... Aliás, letra C não, a loucura. Letra A. Qual que é a alternativa correta aqui? É a letra A. Vocês vão ver até aí. Porque a representação, como está no artigo 25, é irretratável por já ter sido oferecida a denúncia, como eu expliquei para vocês, como aqui não é bagunça, não tem como você se retratar. Gente, independentemente do mérito dessa questão, eu não quero nem entrar em mérito aqui de Código de Processo Penal, nem penal, enfim, não me interessa. O que me interessa aqui é te mostrar como em todas as questões, em 80% das questões ou mais, às vezes, da FGV, tem ali sempre a lei seca. Se você soubesse o artigo 25 aqui do Código de Processo Penal, eu tenho certeza que você não erraria essa questão. Então, se você leu e se você não esqueceu, com certeza essa questão estaria aí, seu ponto estaria computado. Seria um pontinho que você levar fácil
Porque é um artigo curto, é um artigo objetivo e é um artigo muito claro. Aqui não tem dúvida. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Pronto, acabou. Ponto. Não tem mais, não tem porquê. Então, justamente por isso, toda vez que você pensar assim, eu não vou estudar lei seca porque talvez lei seca não caia, ou eu não vou estudar lei seca porque lei seca é chato, você lembra desse artigo, o quanto esse artigo é simples, o quanto ele é fácil e assim, o quanto ele te daria um ponto numa prova muito tranquilamente, muito tranquilamente. Se você ler a sua prova com atenção, lembrar dos artigos que você estudou, não tem erro, essa prova é sua.